O paranaense Lucas Bueno, de 20 anos, que havia se voluntariado para lutar na guerra da Ucrânia, fugiu do país após receber ordens para se deslocar para perto da linha de frente. Ele afirma que tentou quebrar o contrato com o governo ucraniano, mas o documento exigia permanência mínima de 6 meses. Lucas estava no país sob a promessa de atuar no trabalho com drones. Então ele achou que seria tipo aí um joguinho de videogame, que era uma guerra EAD, e foi surpreendido com a realidade, né? Vamos falar sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, a galera indo participar da guerra como se fosse um turismo, né? Exatamente, é o videogame do rapaz, porque ele iria controlar tudo por drones, como ele fala, né? Ele cita isso, que ele foi contratado para controlar por drones. A gente já falou sobre esse caso há um tempinho aí, no começo do mês, e a gente está trazendo de volta, porque a atualização é justamente que ele fugiu, né? Ah, Foi ele para a linha conseguiu de fugir? frente, ele resolveu fugir, fugiu a pé, e a gente vai acompanhar um pouquinho dessa saga do fugitivo. Eu vou te pedir para trazer a primeira matéria do G1. Eu não tenho muito, a gente já conversou sobre isso, eu não tenho tanta empatia, não, porque o cidadão sai daqui para matar pessoas e acha que é só um jogo de videogame. Que ele iria conseguir fazer isso sem ir para a linha de frente. Mas a gente vai tratar também do caso dos recrutadores, porque até hoje tem gente que ainda segue com o processo de recrutamento. Inclusive, tem um baiano. Eu lembro quando a gente gravou esse o primeiro corte, a gente estava conversando com a Sofia, a gente falou: não, mas a gente não vê baiano fazendo um negócio desse. Tem um baiano que convida as pessoas a participarem voluntariamente, bem entre aspas, da milícia, né, da guerra ucraniana. Vou te pedir para começar com esse vídeo, por favor, Ana. Vamos lá. Inclusive, é a história desse paranaense que está passando um verdadeiro perrengue lá na guerra da Ucrânia, né? Ele se alistou lá para participar, mas quando ele chegou lá, ele acabou sendo surpreendido, porque colocaram ele lá numa linha de frente e aí ele decidiu abortar a missão. Falou, não quero isso aqui para mim não. E aí ele está tentando esse retorno ao Paraná para que realmente ele consiga voltar, chegar são e salvo. Tem toda a história dele lá no G1, o Lucas, que é esse paranaense que está passando esse sufoco lá na guerra da Ucrânia, né? E ele está tentando fugir agora de qualquer maneira. Tem uma... Eu gostei do Eu... comentário que foi feito, né? Que os mercenários são convidados, são contratados para servir de bucha de canhão. E é isso. faltou esse conhecimento aí também pro Lucas, né? Achou que ia vir como estrangeiro para uma guerra e não, vou ficar aqui numa posição privilegiada aqui, eu só operando drone, como se estivesse jogando videogame, né? Exatamente. E o que foi que ele publicou nas redes sociais, né? Que ele conseguiu sair do alojamento a pé e, entre aspas, ele fala: cheguei a um ponto em que não havia mais saída. Minhas missões já estavam praticamente marcadas. Não havia nenhuma evolução na minha transferência para a área técnica, nem nas conversas com o governo sobre a possibilidade de voltar ao Brasil. Minhas escolhas estavam acabando e o processo de treino continuava a todo vapor. E é isso que ele falou, isso tem alguns dias que ele citou, e ele desertou, né? Só que tem umas sanções aí que ele pode sofrer. A gente fala logo em seguida, mas eu queria te pedir, Ana, para trazer uma matéria que é chocante, porque fala justamente que os recrutamentos eles continuam, não importa quantos brasileiros já estejam aí na lista de desaparecidos, são cerca de 17 desaparecidos, 9 brasileiros foram mortos em combate no conflito, e o recrutamento ele continua. Inclusive, hoje eu vi vários anúncios de pessoas que chamam para recrutamento. E a gente precisa falar sobre isso, porque é uma promessa de dinheiro, bem entre aspas, fácil. Porque pessoas como Lucas acham que é só apertar um botão e o lado de lá que se exploda. E esse se exploda é literal, gente, não é um se exploda no sentido figurado. E não é assim. E também uma promessa de muito dinheiro, que eles receberiam em euro. No entanto, quando eles chegam, eles recebem uma moeda ucraniana, eles teriam que ir no banco para sacar, depois transferir o valor, então acaba.
que existem tantas problemáticas ali para eles conseguirem sacar o valor que é prometido, que é um outro problema dessa forma de contratação desses brasileiros que vão para lá ser mercenários. Vou te pedir para trazer o vídeo, Ana, e aí preste muita atenção, que é um baiano falando, mas olha como para ele é tranquilo, como a promessa de dinheiro fácil para ir matar pessoas na Ucrânia, como ele fala. Olha como ele fala. Fala pessoal, você que é de Cajazeiras e tem um desejo de ser um soldado internacional, eu tenho um convite para você. A Advanced Company Group, a companhia de forças especiais que eu faço parte, oriunda do Batalhão Revanche, está recrutando 100 guerreiros com passagem aérea paga. E eu quero você, meu conterrâneo de Cajazeiras, que tem força, que luta, que tem gana, lutando junto com a gente aqui nas trincheiras e nos assaltos na Ucrânia contra o exército russo. Vamos combater a invasão russa com muita força e muita gana que só o baiano tem. Por isso, vá no meu link da bio, acesse o link e entre no grupo. Eu tenho passagem aérea garantida para você vir para a Ucrânia, uma recepção excepcional. Slava Ucrânia! Meu Senhor amado. Gente, isso é surreal, mas para quem não conhece Salvador, tá? Cajazeiras, né, quase um município de Salvador, que é um pouco mais distante. É onde termina a linha do metrô, né? É um pouco mais, muito distante do centro. E é um bairro que é muito populoso. Era um dos mais populosos de Salvador, hoje está em segundo, terceiro, mas ainda assim é um bairro muito populoso da capital. E esse rapaz, ele convida os conterrâneos dele, não só de Salvador, mas os cajazeirenses. São jovens, muitas vezes sem emprego, que estão numa situação de morar numa periferia. E aí, quando ele faz esse convite, é um público bem segmentado que ele trata. Eu fui no Instagram desse grupo, né, dar uma olhadinha como são as movimentações por lá, e todas as chamadas são nessa linha. São chamadas de dinheiro fácil, de os inimigos são mais fortes, nós somos mais bravos, vocês precisam lutar. São chamadas assim de estamos indo combater o mal e precisamos de vocês, e vocês vão ganhar muito dinheiro para isso. É uma página que está ativa, essa página mesmo do Advance Company Group tem mais de 7 mil pessoas, é uma página ativa, e eles falam, né, tem uma página internacional, tem uma página só de grupo táticos, eles vão segmentando, e cada um ali com mais, tem uma de mais de 5 mil, outra com mais de 20 mil, e eles vão convidando, principalmente jovens, para cair, eu vou dizer o termo que a gente fala aqui na Bahia, tá? Que é uma laranjada, que é cair num esparro também, que é o termo da Bahia, que é você ser ludibriado com uma promessa de que você está indo combater o mal, que são os russos, quando, na verdade, você está indo matar pessoas. E é ponto, você está indo matar pessoas. E na linha de frente, podendo morrer. Outras pessoas já denunciaram isso, as páginas elas seguem ativas. Eu até falei com a Sofia no nosso primeiro vídeo, o governo brasileiro deveria ter campanhas aí para orientar os jovens a não cair nesse tipo de convite. Talvez a gente pudesse pensar justamente nisso, né, campanhas educativas de, olha, se você for, você tem que cumprir pelo menos 6 meses de contrato antes de voltar, o seu corpo pode nunca ser encontrado, inclusive, para ser enterrado, o governo brasileiro não teria responsabilidade nenhuma, não pode interferir em absolutamente nada. É um conflito, gente. As pessoas não podem achar que é só um joguinho de celular ou videogame e está tudo certo. E aí, a questão do Lucas é justamente essa, tá, Ana? Ele desertou, ele está fugindo, não tem uma localização exata dele, mas se ele for pego, se ele for preso em outro país, e a Ucrânia solicite, por exemplo, que ele seja enviado novamente, ele pode ser enviado para sofrer sanções, inclusive sanções de crimes de guerra, porque os mercenários eles sofrem sanções de crimes de guerra. Então, o Lucas não está seguro ainda, né? Ele nunca deveria ter saído do país dele para lutar uma guerra que também nunca deveria ter começado. Difícil, né, Ana? A gente vai continuar acompanhando aí essa saga do Lucas. Caraca, Daiane, eu sei, assim, claro, nosso primeiro impulso é dar risada, assim, falar, pô, a pessoa achou que ia lá, que era um videogame e tal, e tem um componente absurdo, ridículo nisso, mas é grave em muitos sentidos, né?
Primeiro assim, no que isso significa também como recrutamento de bucha de canhão, né? De gente que vai lá para morrer. É um golpe, né? Manda as pessoas para lá e elas vão achando que elas vão ganhar um bom dinheiro e que vai ser um trabalho fácil e se aproveita, né, de uma, eu não vou dizer inocência, porque daí eu acho que também é demais, sabe? Dizer que se aproveita da inocência das pessoas, porque os sentimentos que estão envolvidos aí não são exatamente sentimentos que eu, né, que eu qualificaria como inocentes. Né? Tem uma coisa que me preocupa muito, assim, a promessa do dinheiro, eu sei, ela pode enganar as pessoas, fazer brilhar os olhos, mas tem aí um desejo de violência, um desejo de morte, né? Mesmo que seja fantasioso, do cara que é criado jogando videogame e acha que tem experiência de guerra, né? Mesmo que seja fantasioso, existe aí um desejo de matar, né? De entrar no, né? Vamos lá para matar russo, né? Essa coisa assim, essa fantasia macabra, assim, né? Então eu não chamaria isso de inocência, mas de qualquer forma é um golpe. Né? Leva as pessoas para lá, elas vão achando que vai ser um trabalho fácil, vão ganhar dinheiro e vão voltar, e aí se deparam com a realidade, né? Que é isso, você está num contexto de guerra, você pode morrer a qualquer instante, você vai ser mandada, e é isso também, né? As pessoas gostam de imaginar que vão ser heróis, né? Tem esse delírio do heroísmo. Aliás, a terapia está mencionando esse termo aqui, né? Um desejo ilusório de heroísmo, protagonismo e enriquecimento, para além da violência inerente. Concordo plenamente, assim. Essa fantasia, né, de que eles vão ser heróis e tal, e não conseguem sequer imaginar o que é a realidade de uma guerra, né? O que é a realidade das linhas de frente, enfim. E também não conseguem imaginar o que é a realidade, não sei se dá para chamar assim, burocrática de uma guerra, né? As regras e contratos e questões que estão envolvidas aí. Agora o cara está lá num país estrangeiro, sujeito a leis de guerra, sujeito a sanções né, o que ele puder vir a sofrer porque ele está desertando ou está desobedecendo as regras que ele topou seguir, né? Em resumo, não é ficção, não é videogame, não é uma fantasia, é super real. Só faltou para essas pessoas, eu acho que talvez em algum momento, perceber que a guerra também é real para as pessoas que eles estão bombardeando de drone, né? Talvez se eles tivessem percebido essa realidade antes, a realidade deles não precisava ser essa terrível que é agora, tentando fugir no meio de uma guerra, né? Então, eis uma ideia bem radical, né? Que tal considerar que as pessoas que estão morrendo do outro lado de uma guerra também são pessoas, né? Se tivesse feito isso, não estava nessa enrascada. Ficamos por aqui, Dai? Pois é, Ana, ficamos por aqui. Vamos lá. Eu vou aproveitar que tem alguns pouquíssimos minutinhos só para fazer uma mini propaganda. A gente tem um telescópio novo que está no ar sobre as desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho no Brasil, especialmente sobre o trabalho invisível. Enfim, e é um roteiro muito legal da nossa maravilhosa Maura Martins. Fica a recomendação, já está lá disponível, né, para a galera assistir. E é isso. Voltamos em instantes para mais. Ana, eu assisti ontem, tá muito bom, eu amei, tá, gente? Assistam, tá maravilhoso. Tá uma delícia esse roteiro, muito, muito bem escrito e dados que são muito importantes pra gente entender por que é que é tão difícil ser mulher nesse país. Vamos lá. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia, gente. Beijos.